Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O tema dessa pregação hoje é: a oração e o silêncio salvarão o mundo. A oração e o silêncio salvarão o mundo. Você que está acompanhando com o livro A Força do Silêncio, nós estamos na página 195. Já passamos da metade desse livro maravilhoso. A Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, está cheia de guerras e episódios fratricidas. O silêncio não condiz com essas preocupações vingativas. Se você lê a Bíblia, muita gente fica em dúvida, né? Quando lê a Bíblia, nossa, mas como pode a Bíblia ser um livro onde tem tanta guerra, onde tem tanto crime, onde tem tanto sangue derramado? Então essa é uma pergunta ao Cardeal Sará. O Cardeal Sará responde: o Antigo Testamento é a expressão mais realista, verdadeira e autêntica da verdade acerca do coração humano. Gente, olha que interessante, né? O Antigo Testamento é realista. Então, se a gente vê muito crime, se a gente vê muita morte, se a gente vê muita guerra na Sagrada Escritura, é a realidade do ser humano. O ser humano é o violento. O ser humano é mau. Aliás, eu já peço até para você abrir sua Bíblia, porque o Cardeal Sará falou uma coisa muito bonita. É a mais pura realidade. Abra sua Bíblia em Marcos. Marcos capítulo 7, porque o próprio Jesus vai falar sobre isso. Olha que interessante. Ah, mas no Antigo Testamento tem muita guerra, tem muito crime, tem muito sangue. É o coração do ser humano. Se o coração do ser humano não tem Deus, é isso que ele faz. É isso que ele faz. E homens de Deus na Bíblia cometeram também essas atrocidades. Podemos lembrar de grandes nomes. Moisés mata o egípcio. Nós podemos lembrar de Davi, que coloca Urias na linha de frente para que também ele possa morrer. Veja, lermos o Antigo Testamento é nos depararmos com a autêntica verdade acerca a verdadeira e autêntica verdade acerca do coração humano. Jesus falou, Marcos capítulo 7, versículo 21 a 23. Porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões. Veja, não é do coração de Deus que sai, é do coração do homem. Ah, mas por que tem tanta guerra? Deus quis essas guerras do Antigo Testamento? Não. Deus quis essas mortes do Antigo Testamento? Não. Deus quis esses crimes do Antigo Testamento? Não. Não é do coração de Deus que saem as guerras. Não é do coração de Deus que saem os crimes. É do coração do homem. É do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, devassidões, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidade, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam impuro o homem. Deus não é o culpado. Deus não é o culpado do mal no mundo. Então tudo que nós lemos no Antigo Testamento e que nos assusta é do coração do homem que aquilo está saindo. E Deus vai chamando esse homem, Deus vai chamando o ser humano, Deus vai chamando esse povo para que ele possa conhecer a verdade de Deus. Vemos a descrição de alguém ainda bruto no Antigo Testamento e pouco dócil, afastado do Deus de misericórdia e de piedade, que ainda não foi regenerado por uma semente incorruptível, a palavra de Deus viva e permanente. 1 Pedro 1:23.
O homem que a gente encontra no Antigo Testamento, ele é violento, bárbaro e cruel contra os seus inimigos. Ainda hoje, quem ousa amar o seu inimigo e trabalhar por seu sucesso ou bem-estar? Ainda nos dias de hoje? A pergunta que nós podemos fazer é, mas nos dias de hoje, o homem deixou de ser violento como no Antigo Testamento? Nos dias de hoje, o homem deixou de ser bárbaro como no Antigo Testamento? Nos dias de hoje, o homem deixou de ser cruel contra os seus inimigos como no Antigo Testamento? Temos a mente e o comportamento de um homem do Antigo Testamento. Olha que interessante, Cardeal Sará, né? Ainda hoje, nós temos a mente e o comportamento de um homem do Antigo Testamento. Porque não há nada de novo debaixo do céu, diz o livro do Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9. Tantos cristãos e outras pessoas pisoteadas pela perseguição e a bárbara violência dos islamitas fazem a experiência do Senhor Jesus nos dias de sua carne, o Salmo 22, que cantamos no ofício de leituras da Sexta-feira Santa, expressa a nossa experiência diante da morte. Meu Deus, por que me abandonastes? Salmo 22. E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Meu Deus, clamo de dia e não me respondeis. Imploro de noite e não me atendeis. As guerras, a violência e a barbárie atravessam toda a história de Israel. Então, sim, se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver o quê? Você vai ver guerra, você vai ver violência, você vai ver tudo de mal que atravessa a história de Israel. Guerras, violência, barbárie. Para sobreviver naqueles tempos antigos, a única forma de sobreviver naqueles tempos antigos era preciso destruir o inimigo. Como atenuar a violência? A lei do talião valia não somente ao mundo hebraico, mas também em numerosos grupos étnicos e do Mediterrâneo. Hammurabi, por exemplo, rei da Babilônia, fez redigir um código em forma de recolha de casos de jurisprudência gravado em uma estela de basalto reencontrada em Susa. O Antigo Testamento mostra muitos episódios de violência, no entanto, é o livro que exalta o incomparável poder da oração. E veja, o Antigo Testamento está cheio de violência. Por isso que a lei do talião, olho por olho, dente por dente, já era um grande avanço. Já era um grande avanço. Quer ver? Abra aí sua Bíblia, só para você entender. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, versículo 23 a 24. Aqui nós vamos ver Lameque. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela, ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida, veja, uma ferida, matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Então, olha como era a lógica do Antigo Testamento. Gênesis capítulo 4. Alguém me causou um mal? Eu tenho o direito agora de me vingar 7 vezes. Ou melhor, será 77 vezes. Ou seja, alguém me fez um mal, eu agora tenho o direito de me vingar 77 vezes. Olha a lógica desse povo. Esse povo que não conhecia a verdade de Deus. Então alguém me fez um mal, eu tenho o direito agora de me vingar 77 vezes.
Por isso que a lei do talião já foi um avanço. O que era a lei do talião? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se alguém me feriu, eu tenho o direito de lhe ferir também. Bem diferente de Jesus, se alguém me bater numa face, eu vou bater na sua também. Mas veja que já é um avanço. Para quem se vingava 70, uma pessoa te fere e você agora vai ferir 77? A lei do talião já era um avanço. O Antigo Testamento mostra muitos episódios de violência. No entanto, é o livro que exalta o incomparável poder da oração. Saindo do Egito, depois de atravessar o deserto, os hebreus enfrentaram os amalecitas, uma poderosa tribo de nômades edomitas que ocupavam um território correspondente ao sul da Judeia. Segundo a Bíblia, eles sempre se enfureciam contra os hebreus. Durante a luta entre os dois povos, Moisés invocou a Deus na batalha. Deus é o seu aliado mais confiável. Moisés sobe a montanha com Araão e Ur para implorar aos céus. Enquanto Moisés rezava em silêncio, com o apoio de seus companheiros, que lhe sustentavam as mãos para mantê-las erguidas até o pôr do sol, os hebreus venciam. No entanto, quando Moisés baixava os braços, por causa do cansaço, os amalecitas prevaleciam. O texto é curto, vamos na Sagrada Escritura ler? É bom a gente ler a Bíblia, né? Vá lá em Êxodo 17, de 8 a 16. Êxodo 17, de 8 a 16. Amaleque veio atacar Israel em Rafidim. Então veja que esse povo era envolvido com guerra o tempo todo. Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué obedeceu Moisés e foi combater Amaleque, enquanto Moisés e Arão e Ur subiam ao alto da colina. Olha que bonito. Moisés vai orar para que o seu povo não seja destruído. E quando Moisés tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que abaixava, Amaleque triunfava. Olha que lindo isso, né? Enquanto Moisés estava com os braços erguidos, orando a Deus, o povo de Deus vencia. Quando Moisés abaixava os braços, ele cansava, o povo de Deus perdia a batalha. Mas como se fatigassem os braços de Moisés, puseram-lhe uma pedra por baixo e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Ur lhe sustentavam as mãos de cada lado. Suas mãos puderam assim conservar-se levantadas até o pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e seu povo a fio da espada. O Senhor disse a Moisés: escreve isto para lembrar, e diz a Josué que eu apagarei a memória de Amaleque de debaixo do céu. Moisés construiu um altar que chamou de O Senhor é minha bandeira. Já que a mão, disse ele, foi levantada contra o trono do Senhor, o Senhor está em guerra perpétua contra Amaleque. O que o cardeal Sará está querendo nos trazer? Que o que vence guerras, na verdade, não são armas. O que vence guerra é a oração. O que vence a violência é a oração. Gente, preste atenção. No episódio que eu acabei de narrar, ele escolhe um forte guerreiro, Josué. Josué provavelmente tem suas armas. Josué provavelmente tem homens que sabem lutar. Só que, se Moisés não rezasse, eles perdiam a batalha. Então a pergunta é: o que adianta as armas sem a oração? Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: não foram as armas de Josué que venceram, não foram as forças destes soldados que venceram. O que venceu a batalha não foram armas, o que venceu a batalha foi a oração. Por quê? Se as armas resolvessem, não precisaria de oração.
mas sem a oração eles não venciam. Então, o que venceu foi a oração. O Cardeal Saraiva está querendo que a gente entenda que o que vence a violência, o que vence o mal no mundo, o que vence tudo de mal é a oração, o poder da oração. O que vence o mal na minha vida, o que vence o mal na tua vida, o que vence as investidas de Amaleque, do demônio na nossa vida, o que vence? O poder da oração. Essa é a nossa maior arma, minha gente. Essa é a nossa maior arma para vencer o mal que nos ataca, o mal que ataca o mundo, o mal que ataca a tua família, o mal que ataca o teu filho, o mal que ataca o seu casamento, o mal que ataca toda a sua realidade à sua volta. A oração é a arma mais poderosa que a gente tem. E se você estiver de braços erguidos, orando a Deus e não se cansando, porque às vezes a gente cansa, parece que eu rezo e as coisas não acontecem, ou então eu estou tão cansado, eu rezo para o meu marido mudar, ele não muda. Eu rezo para minha esposa mudar, ela não muda. Eu rezo para os meus filhos mudarem, eles não mudam. O combate parece que muitas vezes nos cansa, mas o segredo de Moisés é: não pare de orar. Se você precisar, coloque uma pedra debaixo dos seus braços. Se você precisar, chame amigos que te ajudem, mas não desista de orar. A bênção dessa madrugada que nós estamos orando é isto. Por isso que nós alcançamos tantas vitórias. E eu sei que chega uma hora que cansa. São 22 dias, se eu não me engano, que nós estamos orando. 22 dias que nós estamos orando. O cansaço bate. Muitas vezes passa na cabeça: agora eu vou desistir, agora eu vou desanimar. Arão e seus amigos aparecem e falam: não, Moisés, vamos lá, a gente vai segurar a sua mão. E a gente tem feito essa experiência também, porque quando você pensa talvez em desistir, você lembra que tem uma multidão rezando. Então é como se essa multidão falasse: não, vamos juntos, não vamos desistir não, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. E é nessa perseverança na oração que a gente vai vencendo as batalhas na vida. No segredo da oração, Deus faz o seu povo vitorioso. No segredo da oração, Deus faz o seu povo vitorioso. A tua vitória, qual é o segredo da vitória? É a oração. Quanto mais oração você fizer, quanto você não desistindo de orar, você sairá vitorioso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus capítulo 26, ou melhor, desculpa, Mateus 26, 41. Mateus 26, 41. Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gente, o que Jesus está falando aqui? Jesus está dizendo o seguinte: eu preciso que vocês entendam uma coisa. Rezem. Porque Amaleque vai vir sobre vocês. E Amaleque é o demônio. Veja, para não cairdes em tentação. Jesus está nos dando... Gente, olha o conselho de Jesus. Para vencer o demônio, Jesus não está falando de outras coisas. Jesus só está falando que a gente precisa orar e vigiar. Fazer o que Moisés fez, levantar os braços e orar. Ora e vigia. Por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em outras palavras, não queira lutar contra o demônio somente com as tuas forças. Você vai perder. A tua carne é fraca. Eu quero vencer o demônio sem orar. Vai perder. Vai perder. Você já é um derrotado dessa forma. Eu quero vencer o demônio, mas eu não quero rezar. Eu não tenho tempo para orar. Vai perder batalhas. Vai perder porque Jesus falou.
Orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, se eu não orar e se eu não vigiar, eu vou entrar na tentação, eu vou cair na tentação. Ou seja, eu vou contar só com a minha carne? Eu vou contar só com a minha força? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não vai dar conta, sua carne é fraca. Quem fortalece a sua carne sou eu. Eu fortaleço a sua carne. Só que eu só posso fortalecer sua carne se você ora. Então o que você está fazendo esses 40 dias? Você está fortalecendo o teu espírito, você está fortalecendo a sua carne para vencer as tentações do mal, para vencer combates, e você está vencendo combates. Agora você não pode cair na tentação de abaixar os braços. Porque o que acontece com algumas pessoas é o seguinte: na quaresma tá todo mundo aí, tá todo mundo animado, é gente segurando meus braços, ó, multidão rezando, e o Frei tá junto com a gente, tá bom demais. Só que chega um momento que a vida vai seguir, a quaresma vai acabar, e aí você vai parar de orar. Você não pode parar de orar. Domingo, amanhã, eu estou fazendo essa pregação no sábado, amanhã é domingo, e amanhã a gente não acorda para rezar o rosário. Mas eu rezo o meu rosário sozinho. Eu não rezo com vocês. Domingo, a gente faz aquela escolha de não fazer a penitência de acordar às 4 horas da manhã. Então o Frei Gilson acorda no domingo às 4 horas da manhã, no período da quaresma? Não. Eu acordo... Aí depende do dia, depende da hora que eu durmo, mas eu durmo um pouco mais, como todos vocês, no domingo. Mas num determinado momento do meu dia, bora eu rezar meu rosário. Por quê? Você acha que o demônio não vem no dia de domingo? Então eu não posso pensar assim, não, eu já rezei de segunda a sábado, tá bom, eu não preciso mais rezar domingo, porque eu já rezei de segunda a sábado. Não. Eu tenho que rezar todo dia. Sim, no domingo eu não vou rezar às 4 da manhã. Mas eu vou, outra hora do dia, vou rezar meu rosário, vou fazer, Frei Gilson, vou fazer minha adoração ao Santíssimo Sacramento, vou celebrar a minha missa, vou rezar a minha liturgia das horas. Não importa o dia, eu não posso ficar um dia sem rezar, não posso. Porque se eu não oro, se eu não vigio, eu vou cair na tentação. No segredo da oração, Deus faz o seu povo vitorioso. A força humana só consegue sucessos efêmeros, minha gente. Só o silêncio entre o nosso coração e o de Deus é uma rocha firme. Depois de Davi e Salomão, uma grande mudança se efetua gradualmente. Davi ainda tinha as mãos ensanguentadas. Eu falei sobre isso hoje. Mas era um homem de silêncio, de oração e de paz. É um homem que se arrependeu. Nele se plasmava gradualmente a vinda do Messias. Seu coração cheio de misericórdia e de respeito pela vida humana revelou-se em 3 ocasiões milagrosamente. Então aquele mesmo que coloca alguém para ser morto, mas ele é alguém que se arrependeu. E veja, quando as circunstâncias lhe permitiram matar Saul, porque Saul perseguiu Davi, Davi podia ter matado Saul, diz a palavra que Davi o poupou da morte, por 2 vezes. Isso está em 1 Samuel, capítulo 24 e capítulo 26. Ele também perdoou o marido de Abigail, que maltratara os seus enviados. Isso está em 1 Samuel, capítulo 25, de 14 a 38. E deplorou amargamente a morte de Saul e Absalão, seu filho, que rebelara contra ele. Davi tem um profundo senso do pecado e do arrependimento. Seu coração é sincero e inteiramente entregue a Deus. O Salmo 50 nos dá um maravilhoso testemunho disso. O Salmo 50 é Davi pedindo perdão a Deus. Da mesma maneira, no Novo Testamento, o Evangelho de Mateus nos faz ouvir a voz de Raquel, quando do massacre das crianças de Belém,
Logo após o nascimento de Jesus, desconsolada chora Raquel. Em Ramá se ouviu uma voz de choro, grandes lamentos. É Raquel a chorar seus filhos. Não quer consolação, porque já não existem. Mateus 2,18. Raquel não quer enxugar as lágrimas, pois não aceita promessas fáceis nem palavras desgastadas e muito menos que a dor da morte se acomode pela força das palavras. Suas lágrimas são um anúncio das dores das mulheres de Jerusalém que acompanham o crucificado porque sabiam que por sua morte na cruz, Deus mesmo enxugará toda lágrima. Em Apocalipse 21, de 3 a 4 diz isso, né? Então, através da sua morte na cruz, Deus mesmo enxugará toda lágrima de seus olhos e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque já se passaram as coisas antigas. Nicolas faz a pergunta ao cardeal. Como presidente do Conselho Pontifício, COR, ou seja, responsável pelas ações caritativas do Papa, sob Bento XVI e Francisco, o Senhor se confrontou com muitos desastres humanitários. Como não gritar sua revolta diante de tais tragédias? Cardeal Sará responde: sempre pensei que há duas formas de horror. A barbárie, desejada pelos homens, como os campos de concentração, as torturas, as decapitações e todas as crueldades de que o ser humano, infelizmente, é capaz de cometer. Se o homem estivesse consciente de que o outro é a imagem de Deus, não chegaria a tais extremos. Como se ousa destruir a obra de Deus? O ódio de um ser humano contra o outro é uma negação de Deus. Olha que forte essa palavra, né? O ódio de um ser humano contra o outro é uma negação de Deus. Matar alguém, e preste atenção, ou um embrião humano, matar alguém ou um embrião humano, sabendo que está fazendo, voluntariamente e de forma calculada, é um crime inominável. Deus disse: não matarás. E essa lei é absoluta. Além disso, há também as intempéries da natureza, os tufões, os terremotos, os tsunamis, que nos põem em situação de extrema vulnerabilidade. Eu conheci pessoas que perderam os bens obtidos pelo trabalho de uma vida inteira. Minha experiência, porém, tem me mostrado que os homens são sempre suficientemente fortes para se reconstruírem depois dessas catástrofes. Eles voltam espontaneamente os seus corações para Deus e lhes pedem que repare o infortúnio. O ser humano se põe nas mãos de Deus com a força ainda maior quando a vida material é reduzida a nada. Por que gritar, chorar ou gemer? Os maiores prantos, as lágrimas que estão no mais profundo do nosso sofrimento, o lamento mais inconsolável são o silêncio confiante e o suspiro suave que repõe todas as coisas nas mãos de Deus. Nos Salmos, a fala do homem diante de Deus é magnífica. Vamos abrir a Sagrada Escritura, Salmo 37. Salmo 37, versículo de 9 a 10. Ao extremo enfraquecido e ao quebrado, agitado o coração, lanço o grito lancinantes. Senhor, diante de vós estão todos os meus desejos, e meu gemido não vos é oculto. Versículo de 13 a 15. Os que odeiam a minha vida armam-me ciladas.
Os que me procuram perder ameaçam-me de morte, não cessam de planejar traições. Eu, porém, sou como um surdo, não ouço, sou como um mudo que não abre os lábios. Fiz-me como um homem que não ouve e que não tem na boca réplicas a dar. Versículo de 20 a 23. Entretanto, são vigorosos e fortes os meus inimigos, e muitos os que me odeiam sem razão. Retribuem-me o mal pelo bem, hostilizam-me porque quero fazer o bem. Não me abandoneis, Senhor, ó meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa, vinde em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Quando alguém usa de violência para com o seu próximo, a reconstrução é sempre difícil, longa e incerta. No mal, a humanidade é capaz de sofisticação e imaginação incomparáveis. Um padre sírio católico, refém do ISIS, na Síria, por quase 5 meses, disse o seguinte ao sair daquele inferno: Deus deu-me 2 coisas, o silêncio e a amabilidade. Eu fiquei muito impressionado por essas palavras tão sóbrias e justas. Na verdade, o silêncio permite-nos sobreviver em situações muito precárias. Tortura, tormentos, por mais diabólicos que sejam, encontrarão começo de apaziguamento num silêncio voltado para Deus. Aqui, por exemplo, São João da Cruz, eu estou aqui com a obra de São João da Cruz. Este homem aqui ficou 9 meses preso numa cadeia. E perseguido pela sua própria ordem, perseguido pelos seus próprios confrades. E foi lá dentro da cadeia, no silêncio, que ele fez uma das mais belas obras de espiritualidade. Em silêncio ele conseguia escrever. Escreveu a famosa Noite Escura, um livro extraordinário. Ou seja, no sofrimento, na tortura, onde ele não comia direito, onde não podia celebrar sua missa. Onde ele encontrou a paz? No silêncio. Num silêncio voltado para Deus. E este homem aqui, se você ler essa obra, essa aqui é as obras completas de São João da Cruz, quanta coisa linda ele escreveu sobre o silêncio. De alguma maneira misteriosa, mas real, ele nos sustenta, sofrendo conosco. Cristo sofre conosco. Ele está inseparavelmente unido ao ser humano em todas as suas aflições. Uma coisa é revoltar-se contra Deus porque ele permaneceu em silêncio em nossos sofrimentos. Outra é confiar-lhe em silêncio o nosso sofrimento. Então você tem 2 escolhas: de se revoltar contra Deus porque ele está em silêncio, ou de no silêncio entregar o seu sofrimento para Deus, oferecendo-o a Ele para que o transforme em instrumento de salvação, associando-o ao sofrimento de Cristo. Diante do horror, não há resposta mais urgente que a oração. Irmão e irmã, Cardeal Sará está nos dando um conselho. Diante da violência deste mundo, diante do horror, diante dos crimes, diante das injustiças, tanto dos homens como das catástrofes naturais, o terremoto, a enchente, o furacão. Sabe, tudo isso nos deixa sem respostas. Tudo isso nos fragiliza. Tudo isso nos leva a grandes questionamentos. A resposta mais urgente que a gente precisa dar sempre que isto acontecer é a oração. Devemos voltar silenciosamente o nosso olhar para Deus, que se deixa inevitavelmente tocar pelas lágrimas. Olha que bonito. Devemos voltar silenciosamente o nosso coração para Deus, que se deixa inevitavelmente tocar pelas lágrimas. Eu estou me lembrando agora porque o mundo inteiro viveu algo muito terrível, que foi a pandemia.
Eu não comecei o rosário por causa da pandemia, como muitos pensam. Muitos pensam que o rosário começou por causa da pandemia. Não. O rosário começa eu querendo fazer uma penitência pessoal e decidi filmar aquilo para quem tivesse com insônia poder acompanhar. Mas quando o rosário se inicia, ele casa com a pandemia. E ali eu comecei a não entender o que estava acontecendo, porque quando eu pensava em alguém que não conseguia dormir na madrugada, e aí eu estaria rezando e ela poderia me acompanhar, eu estava pensando um público de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que estivessem ali não dormindo bem aquela noite, pudessem rezar 4 horas da manhã comigo. Mas foi naquela hora de maior desespero da humanidade, que já naquela primeira quaresma, 317.000 pessoas acordaram para rezar. Diante daquela dor, aquelas pessoas encontraram resposta na oração. De lá para cá os números só aumentam porque os nossos sofrimentos continuam, os nossos dramas continuam. E o que as pessoas estão entendendo? As pessoas estão entendendo que somente na oração nós encontramos a resposta. Interessante, porque a pandemia deu esse grande ensinamento para o mundo. A pandemia deu esse grande ensinamento para o mundo. De que o dinheiro não resolve tudo. O dinheiro não resolve tudo. Portanto, é Deus a resposta, a maior resposta que a gente tem. Nossa luta é necessária para combater as forças do mal, mas o silêncio é um instrumento oculto, misteriosamente eficaz. Pela oração silenciosa de João Paulo II, por exemplo, e de toda a igreja, tantas realidades do mundo daquela época caíram. A oração sempre terá a última palavra. O silêncio do rosário obteve e obtém sempre o impensável. E o mundo ocidental foi fortemente surpreendido, ou seja, a oração do rosário, ela traz respostas. Nossa Senhora de Fátima, quando aparece, rezem o rosário todos os dias. Interessante, né? Nossa Senhora de Fátima, ela está falando da oração do rosário. Ela está falando da oração do rosário em períodos de guerra. Você já parou para pensar nisso? Para acabar com a Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora de Fátima, rezem o rosário para acabar com essa guerra. E se vocês rezarem, podemos evitar uma próxima. Olha que interessante, hein? A oração do rosário é a arma para acabar com uma guerra e para evitar uma próxima. E nós sabemos como não ouviu Nossa Senhora, como a humanidade não ouviu os apelos de Nossa Senhora, os pedidos de Nossa Senhora, veio uma segunda guerra pior. Mas o que Cardeal Sará está nos ensinando hoje, que a oração é a resposta. Para os combates que você está vivendo na sua vida, para os combates que você está vivendo no seu casamento, na sua família, a oração é a resposta. Há o tempo da ação humana, muitas vezes desencontrada, e há o tempo do silêncio de Deus, verdadeiramente vitorioso. Longe da revolta ideológica, sempre barulhenta e revanchista, creio na fecundidade do silêncio. A oração e o silêncio salvarão o mundo. A oração e o silêncio salvará a sua vida. A oração e o silêncio salvará a sua família. A oração e o silêncio salvarão o mundo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.